Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula número 7. Hoje vamos falar especificamente de interfaces e repositórios no contexto de um projeto .NET Blazor Server, utilizando a linguagem C Sharp. Primeiro, vamos falar sobre interfaces, o que elas são. Vocês já tiveram essa aula, né? Com Java ou com outro professor na nossa FATEC, mas não custa nada lembrar. As interfaces elas funcionam como contratos que definem quais métodos e propriedades uma classe deve implementar, mas sem dizer como, tá? Elas são fundamentais na programação orientada a objetos para garantir principalmente abstração, polimorfismo e desacoplamento. Como características principais, as interfaces elas não têm implementação, apenas assinatura dos métodos, tá? São implementadas por classes que obrigatoriamente devem definir o comportamento. Permitem múltiplas implementações. Diferentes classes podem implementar a mesma interface de forma distinta. Agora, trazendo as interfaces com repositórios no nosso projeto, como que a gente vai usar isso? No contexto da Clean Architecture, que é o que a gente vai utilizar no Blazor Server, as interfaces são usadas para definir repositórios que abstraem o acesso a dados. Isso permite que a lógica do negócio depende apenas de contratos e não de implementações concretas. As principais vantagens são desacoplamento entre domínio e infraestrutura, facilidade para testes unitários com mocks, flexibilidade para trocar banco de dados ou tecnologia. Essa é uma das grandes vantagens, porque você não precisa se preocupar diretamente com a parte de código para trocar um banco de dados, né? Você vai ficar, a parte de classes, objetos, repositórios fica inteiramente igual e você vai só mudar no contexto da estrutura do banco, na parte de configuração do banco. Fica independente. Isso é bem legal. E agora falando de repositórios ou repositories. Os repositories em um projeto .NET 9, Blazor Server, utilizando o Clean Architecture, servem para isolar o acesso a dados, promovendo separação de responsabilidades e também facilita testes, manutenção e escalabilidade. No Clean Architecture, o uso de repositórios é uma prática essencial para manter a estrutura em camadas bem definidas. Vamos ver aqui no nosso código, eu vou colocar aqui agora para vocês. Eu coloquei aqui algumas características principais do papel dos repositories, tá? Utilizando o Clean Architecture. A primeira delas é a abstração de acesso a dados. Os repositórios encapsulam a lógica de acesso a dados, permitindo que o restante da aplicação não dependa diretamente da tecnologia usada para persistência. Possuem interface entre camadas. Eles atuam como uma ponte entre a camada de domínio, que é a regra do negócio, e a camada de infraestrutura, banco de dados, serviços externos, como APIs e tudo mais, respeitando o princípio da injeção de dependência. Facilitam testes unitários. Como os repositórios são definidos por interfaces, é fácil criar mocks ou fakes para testes unitários, sem precisar acessar o banco de dados real. Promovem desacoplamento. A lógica de negócio não precisa saber como os dados são armazenados ou recuperados. Isso permite trocar mecanismo de persistência sem afetar o restante do sistema. Benefícios no Blazor Server com .NET 9. Performance otimizada com os recursos do .NET garante uma performance melhor. Melhor organização do código para aplicações interativas e escaláveis. Integridade fluida com Mediator Cores, Dependency Injection. Tá? Então tem várias coisas aí que a gente coloca no Blazor que
implementando essa tecnologia do Clean Architecture, as coisas facilitam bastante, tá? Ok, então agora nós vamos começar a utilizar aquele mesmo projeto das aulas anteriores, só que nós vamos agora ver como que a gente cria esses repositórios, esses interfaces. É, nós também vamos, nas próximas aulas, criar um data contest para fazer tudo isso funcionar, tá? Mas primeiro, assim, para ter uma noção básica de como que a gente cria um repositório com interface, e a gente vai num passo a passo para poder falar melhor a respeito, tá? Vamos por partes. Vamos começando então criando as pastas. Aqui no nosso projeto, nós vamos definir algumas pastas. A primeira pasta vai ser repositories. A outra pasta vai ser interfaces. Tá? Lembrando que a Modules nós já temos com algumas configurações que nós fizemos. Para exemplificar melhor, não vou utilizar essas classes de exemplo, tá? Vou criar uma outra, né? E a gente vai trabalhar em cima dessa outra, tá? E aí é bom também que a gente vai exercitando a forma de criar classes, ok? Então vamos começar implementando a nossa classe Models, e é onde a gente vai criar a nossa primeira classe, tá? Que vai fazer referência à interface e ao repositório, ok? Então vamos lá, vou criar aqui na classe Modules mesmo, na pasta Modules, uma classe chamada clientes.cs. Aí nós vamos ter o namespace, né? Chamado projeto1.modules. Então diz que está fazendo parte desse projeto. Public class clientes, né? Eu costumo colocar cliente. E aí eu vou colocar aqui alguns campos. Já me sugeriu alguns campos. Esses aqui já servem só para a gente poder exemplificar, tá? Então aqui ó, eu tenho uma classe cliente, eu tenho uma propriedade ID do tipo inteiro. Eu consigo, através do get, eu consigo pegar os dados dele, através do set, eu consigo passar valores para ele, tá? Aqui do tipo string, chamada nome, se eu não quiser colocar, se eu colocar a interrogação aqui, eu deixo ele aceitar o nulo, né? Como a gente já viu em outras aulas. Então, dessa forma, ficou completinho já a minha classe chamada cliente. Depois vocês vão saber por que que eu gosto de colocar aqui no singular, porque isso vai afetar diretamente ali depois na gestão dos dados, tá? Então aqui nós temos a nossa classe implementada, vamos criar agora o nosso repositório. Repositório é um código um pouquinho mais complexo, pessoal. Eu até copiei e colei aqui para a gente jogar aqui dentro. Mas eu vou comentando cada passo, mas não é tão complicado assim, porque você pode copiar ele e ajustar para outras classes do seu CRUD, do seu projeto, tá? Ele não é tão difícil assim de entender, tá bom? Vamos implementar o nosso primeiro repositório. Para começar, eu vou adicionar um arquivo e vou chamar ele de cliente repository.cs, tá? É o nome da classe que eu vou implementar e o repositório. Então, beleza. Aí aqui dentro eu vou colocar aqui o nosso namespace, né? Projeto 1.repositories, do jeito que estava, né? Abriu aqui. E aqui dentro eu vou dar um Ctrl V porque eu já copiei esse código e trouxe para cá. Vamos ver aqui que ele está. Ele está reclamando de algumas coisas e algumas coisas que a gente não tem ainda, né? Como o application appdb contest, né? A gente não tem essa implementação ainda.
A gente vai falar isso depois. Então, como que funciona isso aqui? Vou dar um Alt Shift F para dar uma organizada no código. Mas algumas coisas ele está reclamando porque ele não achou, que é uma coisa principal aqui para nós. No caso, ele não achou o cliente. Por que ele não achou o cliente? Porque eu preciso implementar aqui dentro o using, tá? Using projeto 1.models. A partir desse momento, ó, já ficou só 3 erros, que é referente ao Application DB Contest. E aqui também, ó, eu não preciso mais disso aqui agora, que não está feito, mas a gente vai fazer daqui a pouco. São métodos, tá? São métodos, então, e reparem que são todos métodos muito pequenos, né? Que fazem coisas extraordinárias para nós. Vamos dar um exemplo aqui desse primeiro. De forma assíncrona, ó, tá até dizendo aqui, de forma assíncrona, ele lista todos os clientes para mim, tá? E retorna em uma lista, ó, to list async. Então significa que isso aqui vai me retornar uma lista de clientes. E eu vou só precisar chamar aqui, ó, lista todos async, tá? Posso colocar qualquer nome aqui, tá? Tranquilo. Quando eu chamar isso aqui, através de injeção de dependências, ele vai já trazer para mim, vai me retornar uma lista dos clientes. A mesma coisa acontece através desse aqui, ó. Esse aqui é uma tarefa do tipo, é um método, uma task, tá? Assíncrona, do tipo cliente. E o nome desse método é obter ID async, ou seja, quando eu chamar ele, através de injeção de dependência, eu vou passar um parâmetro do ID que eu quero e ele vai me retornar o cliente, o objeto cliente já pronto, tá? E a gente já joga para dentro de uma variável do tipo cliente e isso vai facilitar muito. Com uma linha de código você traz o cliente que você quer ou todos os clientes, então fica bem fácil. Incluir. Então vamos supor que nós já cadastramos o nosso cliente lá no formulário lá que a gente vai desenvolver. E daí você tem esse cliente do formulário, você vai passar ele aqui através de uma variável. E ele vai tomar através do contest, né, que a gente vai implementar ainda. O contest vai receber esses dados e vai salvar no banco de dados para nós. Olha, 2 linhas de código para fazer isso. E vocês vão ver que lá dentro do código também é muito simples, tá? E professor, mas eu não entendo nada disso que você está passando, tal. Calma, isso aqui você vai ver que quando você for implementar outra interface e outro repositório, você vai utilizar esse mesmo princípio, né? Aqui é clientes, aí você vai fazer fornecedores, você vai trocar de cliente para fornecedor e a coisa vai funcionar. Ele não está a nível de campos que você está utilizando, ele está a nível de classes. Então você implementou a classe, isso aqui naturalmente já vai dar certo, tá? Dificilmente vai dar errado, só se você esquecer de colocar alguma chave, por exemplo, dessa, ou fazer alguma mudança fora do contexto. Mas normalmente dá certo. O atualizar ele faz o update, né? Ele atualiza os dados lá, tá? E o excluir, naturalmente, ele vai lá e remove o cliente lá do banco de dados e atualiza, né? Esse save changes async de forma assíncrona, ele faz a atualização no banco, tá? Então, basicamente, esse é o nosso repositório, tá? É o repositório que com um curso um pouco mais completo, a gente poderia tratar de todos esses comandos, falar a respeito. Mas é um curso, assim, de tipo extensão que a gente está promovendo para vocês para passar uma nova tecnologia. E você pode procurar essa linguagem, se for interessante para você, fazer algum curso externo e com certeza tudo isso que eu estou te passando vai ajudar muito nesse curso. E aí você vai acabar aprendendo mais, tá?
Essa aula nossa de hoje, ela é mais para mostrar para vocês como que a gente faz para implementar é, toda a estrutura necessária para trabalhar com Clean Architecture, que é um dos princípios lá do nosso plano de aula, tá? Bom, nós temos aqui agora o nome da classe, que chama Cliente Repository, certo? É, e nós estávamos falando que precisamos implementar a interface dela. É, como que a gente cria essa interface? Tá? O, o próprio VS Code ou Visual 2022 também ajuda nesse processo. Nesse caso aqui, eu estou usando o VS Code, então o que eu faço? Basta clicar aqui em cima da palavra Cliente Repository, você vai ver esse ícone amarelinho aqui do lado. Se você clicar aqui, ele vai extrair uma interface. Veja só, se eu vou clicar aqui, ó, extrair interface, ele já criou para mim, tá vendo? Ó, a interface. A interface referente a esse repositório é isso aqui mesmo. Só que no processo de Clean Architecture, é, essa interface ela não pode ficar aqui, tá? Ela tem que ficar no seu devido arquivo. E a gente implementou a pasta interfaces justamente para isso, para a gente colocar lá. Então, o que a gente faz? Só copiar e colar lá, tá? A gente vai criar um arquivo chamado iClientRepository.cs e copiar esse código lá para dentro. Então, primeiro eu vou criar aqui em interfaces, ó. O nome do arquivo é iClientRepository.cs, tá? E aqui dentro eu vou colocar aquele código lá. Deixa eu voltar lá, vou dar um Ctrl X nele, tirar ele daqui e jogar aqui. Opa, Ctrl V, beleza. Só que vocês reparem que ele está reclamando de algumas coisas, né? Primeiro, está faltando aquele namespace nosso lá. Então vamos colocar lá o namespace dizendo que é projeto 1.interfaces. Igual a pasta, certo? Abro aqui, beleza, fecho. Vou envolver todo o código com essa chave aqui. Então eu tenho o namespace. Outra coisa que está faltando, pessoal, é o using. Eu vou colocar aqui em cima no primeiro código, que é o using projeto 1.modules. Quando eu faço isso, ele já detecta a classe, então os erros somem. Beleza. Então aqui a nossa interface, o que eu precisava mexer na interface, ela já está feita. E reparem, ela contém as assinaturas, tá? Que são os cabeçalhos de cada método. Então eu tenho a task atualizar async, que recebe um objeto do tipo cliente, passando pelo parâmetro cliente. Eu tenho uma task excluir async, que ela recebe um parâmetro do tipo int com o nome de ID. E assim por diante, todas elas iguaizinhas. Se eu mexer aqui, dá problema lá, tá? Se eu mexer lá, dá problema porque isso aqui não está devidamente assinado. Então, aqui no repositório, ó, como eu vou herdar de iClient Repository, ela tem que estar com a mesma assinatura. Ou seja, esse método aqui, ó, vamos dar um primeiro exemplo aqui. Esse obter por id async, ele recebe um parâmetro do tipo int e ele retorna uma task, né, do tipo cliente. Essa aqui é a assinatura dela, ó. Ó, o task que daqui para frente é a assinatura. Isso aqui tem que estar igual lá na interface. Qualquer mudança aqui tem que mudar lá, porque é um contrato. E o que eu vou chamar lá dentro da minha página? Eu não vou chamar isso aqui diretamente. Eu vou chamar a interface. E a interface ela tem que corresponder ao método, tá? Então, bem isso. É simples de entender, a gente vai ver depois, logo na hora que a gente estiver implementando os nossos projetos, tá? Esse é só o modelo de exemplo, tá? E aí você vai poder testar direitinho, tá? Reparem que
aqui no iClient Repository, eu tenho ela implementada, mas está dando um sinalzinho de vermelho. Por que que está dando esse vermelho? Porque eu não importei através do using a pasta interfaces. Então eu tenho que fazer isso, ó. Using projeto 1 interface. Nesse momento, ó, que eu coloquei ela aqui, ela já sumiu o erro daqui. Ainda continua com esses erros aqui do app-db-context, tá? Porque a gente não implementou o contexto do tipo data. Aqui para nós, nesse momento, não é importante, porque é mais uma aula conceitual, tá? Mas nas próximas aulas, eu vou falar exclusivamente do app-db-context e o que que a gente precisa fazer para que esse erro suma daqui, tá? E aí, a partir desse momento, o erro vai sumir, nós vamos ter um objeto de dados e a coisa vai fluir direitinho, tá? Então, guardem isso para a próxima aula. É, eu vou passar devagarzinho aqui o código, tá? Do cliente repository e vou deixar também vocês copiarem lá o cliente repository certinho, tá? E para ficar mais fácil de vocês é, codificar, tá? Ah, professor, você não poderia colocar lá no, no GitHub? Poderia, mas eu quero nesse momento que você digite, porque você digitando, você vai aprender de uma forma melhor. Digitando, você vai entendendo melhor, tá? Então, vamos pôr mão na massa, né? Vamos usar aqui, ó, vamos criar primeiro aí a interface, as pastas, interfaces e repositories, tá? Aí você vem e cria o cliente repository.cs, tá? E começa a colocar esse código. Depois, você vai vir clicando aqui no cliente repository, vem no amarelinho e extrai a interface. Ela vem para cá, tá? Você move ela daqui e joga dentro de um arquivo que você vai criar chamado iClient repository.cs, tá? Então vamos fazer essa parte. Vou dando tempo aqui para vocês digitarem. De qualquer forma, você pode pausar esse vídeo da forma que você quiser para poder digitar, tá? Vou passando aqui. Tá? Todo o código não é muito grande, mas dá um trabalhinho para digitar, mas também ajuda na hora de você entender, tá? Porque não adianta só copiar e colar que depois você vai passar por cima e nem vai lembrar do que você fez, tá? Então aqui tem o código, né, implementado. E aí a interface iClient Repository, você vai vir aqui, igual eu expliquei, vai clicar duas vezes, né? Ó, vai extrair a interface, ela extrai a interface, ela vai jogar aqui, certo? Ó, e você vai dar um Ctrl X e vai jogar ela aqui dentro de iClient Repository CS. Cria o arquivo e joga ela aqui dentro, tá? Aí aqui no iClient Repository CS vai ter o Using, Projeto Models, Namespace Projeto Interface e você vai colar a sua interface aqui dentro, beleza? Vou apagar aqui, ó. Eu tinha dado um Ctrl V. Vou apagar, vou dar um Ctrl V e ela tá aí. Bonitinha, tá? E aí vai dar certo, tá? Então, nossa aula de hoje, pessoal, é isso. É a implementação do repositório e a implementação da interface. Lembrando que a interface é um contrato com o nosso repositório, que é uma classe. E esse repositório, ele que vai abstrair toda a regra de negócio, que vai salvar, vai listar tudo da forma que a gente quer. Depois, lá a gente, na hora do código, eu posso, por exemplo, filtrar se eu quero clientes só do estado de São Paulo, por exemplo, se eu quero clientes maiores que 18 anos, e assim, colocar uma condição no filtro, né? Mas isso aí é mais para frente. Vamos finalizar essa aula porque ela está ficando comprida. E aí na próxima aula a gente vai falar a respeito do Data Contest. Um abraço, pessoal, até mais.